Apocalipse, mais perto do que muitos pensam. Esta foi a mensagem que eu aprendi das Testemunhas de Jeová em 1980, quando eu estudei o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. O ensino era que a geração de 1914 não passaria sem acontecer o fim, sem acontecer o Apocalipse. E no livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, diz que antes de terminar o século XX, aconteceria o Apocalipse, ou o fim. Então aqui nessa revista Sentinela, 15 de fevereiro de 1986, na página 5, diz assim: Agora vos anuncio outras coisas novas, diz Deus. Antes que elas surjam, eu vos anuncio. Isaías 42, 9. Sim, ele esboçou para nós, na Bíblia, os principais eventos que ocorrerão pouco antes do Apocalipse. Por exemplo, Jesus falou de uma mensagem a ser divulgada mundialmente e ligou-a ao Apocalipse. Ele disse: Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse fim inclui o Apocalipse. As Testemunhas de Jeová dedicam anualmente centenas de milhões de horas à proclamação diligente dessa mensagem do reino de casa em casa, e por quaisquer outros meios possíveis, em mais de 200 terras ao redor do globo. Então este ensino do Apocalipse, antes de terminar a geração de 1914, era as boas novas do reino, pregada pelas Testemunhas de Jeová na década de 80, quando eu me batizei. Então eles diziam que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. E diz mais a revista: Quão bem os nossos dias se paralelizam com as circunstâncias existentes antes do dilúvio. As pessoas estão tão absortas na sua rotina diária que desconsideram os avisos e as evidências do iminente Apocalipse. Todavia, o Apocalipse está mais perto do que muitos pensam. Com relação ao sinal dos últimos dias, Jesus disse que esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. De que geração falava Jesus? Então, segundo a revista, vai mostrar, a geração que Jesus está falando é a geração de 1914. Referindo-se à relativamente pacífica e próspera era vitoriosa na Grã-Bretanha, o ex-primeiro-ministro Harold Macmillan disse que ele achava que o mundo em que nascera era um mundo que ficaria cada vez melhor. Mas de repente, inesperadamente, certa manhã de 1914, tudo acabou. Chamando a isso de o fim de 100 anos de paz e progresso, Macmillan lembrou como a Primeira Guerra Mundial assinalou o fim de uma era e o início da confusão que ainda vigora. Muitos outros, especialmente os que vivenciaram 1914, ainda vivem, sabem que isto é verdade. Sim, como essa revista tem trazido a atenção de seus leitores ao longo dos anos, a evidência aponta para a geração de 1914 como sendo aquela a que Jesus se referiu. Assim, esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas, incluindo o Apocalipse, ocorram. Então aqui mostra, que a geração de 1914 não passaria. E essa geração de 1914, ela veria o Apocalipse, ou o fim. Continuando a leitura, diz: Mesmo que já se passaram mais de 70 anos desde 1914, ainda existem pessoas que viveram naquela época. Segundo a revista da Legião Americana, em inglês, de dezembro de 1984, ainda vivem nos Estados Unidos uns 272 mil veteranos da Primeira Guerra Mundial. E isso é similar em outros países. Não obstante, o número diminui bem rapidamente. Assim, quanto tempo levará até que o último veterano da Primeira Guerra Mundial passe para a história? Então veja, em 1984,
Então, existia ainda 272 mil pessoas veteranas da Primeira Guerra Mundial só nos Estados Unidos. E então aqui eles dizem que já se passaram mais de 70 anos, desde 1914. Continuando a leitura aqui na página 6, diz assim: ao passo que esta estatística possa dirigir a nossa atenção para os momentos finais da geração de 1914, quão específico podemos ser quanto à hora exata do Apocalipse? Então, qual é a hora exata? Ninguém sabe. A leitura diz: a Bíblia previne. Quanto aos tempos e às épocas, vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como ladrão de noite. Esperaria que um ladrão mandasse um telegrama anunciando quando ele pretende invadir a sua casa? Apropriadamente, pois, Jesus aconselhou quanto à hora exata: persisti em olhar, mantendo-vos despertos, pois não sabeis quando é o tempo designado. Mesmo assim, como já vimos, Jesus citou vários acontecimentos que marcam a geração de 1914. E a Bíblia menciona eventos futuros que indicarão a iminência do Apocalipse. O que podemos esperar que aconteça? Então aqui eles dizem que mesmo não sabendo a hora, os acontecimentos desde 1914 indicam que o Apocalipse virá nessa geração. Continuando, diz assim: portanto, ninguém sabe o dia e a hora exatos em que o Apocalipse ocorrerá, mas a evidência indica que vivemos na era do Apocalipse. Quando irromper, que ele nos encontre despertos e vigilantes, pois o mundo está passando, e assim também o seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o ensino era que a geração de 1914 não passaria. E essa geração seria de 70 ou 80 anos. Então 70 anos a partir de 1914 chega-se a 1984. E 80 chega a 1994. Mas como nós sabemos, estamos em 2023, então o que foi predito não se cumpriu. E como já foi citado no livro As Nações Terão que Saber que eu sou Jeová, na página 200, é dito que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Então, foi por causa desse ensino que eu descobri que era falso, isso eu descobri em 1993, que eu resolvi sair da organização das Testemunhas de Jeová. Foi ao descobrir essa falsa previsão, essa falsa interpretação, que eu resolvi sair, em 1993. E como sabemos, realmente essa interpretação estava errada, porque estamos em 2023 e hoje eles dão uma explicação totalmente diferente sobre a geração que não passará. Hoje eles ensinam que é uma geração sobreposta de ungidos, o que não tem nada a ver com o ensino da Bíblia. Então foi esse o motivo da minha saída da organização das Testemunhas de Jeová. Depois disso, eu descobri muitos outros falsos ensinos e por isso eu considero essa religião, essa organização, uma organização de falsos profetas. Espero que essa mensagem seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.